Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Éder e essa é mais uma aula do curso especialista em SST Social. E nessa aula eu estou trazendo uma novidade que foi publicada na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, uma portaria que foi publicada pelo INSS e que foi editada e republicada hoje, segunda-feira, porque ela tinha alguns equívocos. Então eu vou trazer o conteúdo da portaria 1411 para você, que ela fala sobre a declaração de ausência de riscos no E-Social pelo MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, que não reconhecer empregados expostos a agentes químicos, físicos, biológicos. Ok? Vamos então ver o conteúdo dessa portaria. Então, essa portaria foi editada e republicada segunda-feira, hoje. Que ela fala, disciplina, as informações prévias da implantação do PPP em meio digital. Então, segundo a portaria, a partir da implantação do PPP em meio digital, que é o evento S2240 no E-Social, o PPP vai ser preenchido para todos os empregados, independente da exposição do risco, a riscos ocupacionais e também independente do ramo de atividade. Então, o evento S2240 vai ter que ser enviado para todas as empresas que tenham empregados, ok? Então, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, mesmo não tendo agente físico, químico e biológico, tem que preencher o evento S2240 e enviar para o E-Social, ok? Mas a parte mais importante dessa portaria é a questão da declaração de existência de exposições a riscos físicos, químicos e biológicos ou associação desses agentes no PPP. No PPP e também no E-Social, que é o evento S2240 no E-Social e o PPP em meio digital. Então, as empresas que não têm reconhecerem riscos físico, químico e biológico, aqueles da tabela 24, elas podem declarar ausência de riscos no E-Social. Existe um código especial da tabela 24, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a tabela 24 com todos os agentes nocivos e atividades exigidos no E-Social. São aqueles agentes nocivos e atividades que podem dar direito à aposentadoria especial. O que não pode dar direito à aposentadoria especial não está aqui nessa tabela e não é exigido no E-Social. Então, para aqueles empregados que não estão expostos a agentes químicos, físicos e biológicos, existe o código aqui 09.01.001, ausência de agente nocivo previsto no anexo 4 do decreto 3048. Então esse é o código do E-Social para ausência de riscos, como o pessoal está chamando. Para declarar esse código, segundo a portaria 1408, a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, a EPP, que fizerem a declaração digital conforme a portaria 6.730, essa portaria 6.730 é aquela que estabeleceu a nova NR1. Então, aquelas empresas que fizerem a declaração eletrônica prevista na NR1, elas podem embasar o preenchimento do evento S2240 com essa declaração eletrônica. Para o MEI, um microempreendedor individual, sempre que nas fichas de orientação, nas fichas MEI, que estão disponibilizadas no site do Ministério do Trabalho, no site da CIT, sempre que não for reconhecida, sempre que não existir indicação de exposição de trabalhador a agente físico, químico e biológico, o empregador vai poder fazer uma autodeclaração no evento S2240 de ausência de risco, ou seja, não vai ser preciso elaborar o LPCAT.
Então, para aquelas empresas que não reconhecerem agentes físicos, químicos e biológicos, trabalhadores expostos a esses agentes, o embasamento para preenchimento do evento S2240 poderá ser a declaração eletrônica de ausência de risco da NR1 ou, no caso, as fichas MEI, no caso do MEI. Eu quero mostrar para vocês o que diz a NR1 sobre essa declaração. Vamos lá no item 1.8.4. A NR1 diz que as empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos e declararem informações digitais na forma do subitem 1.6.1 ficam dispensadas da elaboração do PGR. Então, essas empresas que não identificarem exposições a riscos físicos, químicos e biológicos e fizerem a declaração digital, elas podem embasar o preenchimento do evento S2240 com essa declaração. A gente sabe que esse sistema para fazer declaração digital ainda não está disponível no site do Ministério do Trabalho. Então, enquanto não fica disponível, a própria portaria que criou a nova NR1 determinou que a empresa pode manter uma declaração no estabelecimento, uma declaração de ausência de riscos no estabelecimento. Eu vou deixar para vocês o modelo dessa declaração aqui embaixo para vocês baixar enquanto não fica pronta essa declaração digital que trata a nova NR1. Vocês devem orientar seus clientes a fazer uma declaração como esta que a gente vai deixar aqui abaixo da aula como modelo. Ok? E no caso do MEI, o MEI também está dispensado de elaborar o PGR. A gente sabe que o MEI está dispensado de elaborar o PGR. E o MEI que utilizar as fichas que estão disponíveis no site da CIT, no site do Ministério do Trabalho, e não reconhecer o seu empregado exposto a agente químico, físico, biológico, também pode usar desse artifício das fichas MEI para preencher o evento S2240 no E-Social. Para encontrar as fichas MEI, eu digitei no Google fichas MEI da CIT. Opa, seria fichas MEI da CIT. CIT é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, fichas MEI CIT, aqui o primeiro site, ó, fichas CIT MEI no www.gov.br. Então, esse é o site oficial. Acessei aqui as fichas MEI. Aqui tem orientações sobre essas fichas. E aqui tem as fichas para diferentes atividades econômicas. Por exemplo, na construção civil. Vamos acessar uma ficha MEI da construção civil. Então o MEI, ele acessa a ficha, lê a ficha e tenta identificar perigos e riscos para o seu empregado. Lembrando que o MEI pode ter até um empregado. Então a ficha traz possíveis consequências do trabalho e medidas de prevenção. Então acidentes, azulzinho é risco de acidente, então os possíveis riscos de acidentes na construção civil para o MEI. O verdinho é a exposição a agentes físicos. No caso da ficha MEI para construção civil, dificilmente ele estaria liberado de fazer essa autodeclaração no social, porque na construção civil a gente sabe que existe ruído e existem outros agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, esse caso provavelmente seria reconhecido aqui exposição a ruído, exposição a raio ultravioleta, perda auditiva, exposição ao ruído excessivo, e aqui tem as medidas de prevenção e de proteção,
referente a este perigo. Então o MEI vai olhar uma orientação de um profissional de SST, que seria melhor, se ele identifica algum perigo aqui, algum perigo físico, químico ou biológico. Se ele não identificar nenhum perigo aqui, ele está dispensado de elaborar o LTCAT, ele pode fazer a autodeclaração no evento S2240 do E-Social. No caso do MEI da construção civil, ele vai identificar ruído, vai identificar alguns outros agentes aqui. Então ele não poderá fazer a autodeclaração. Ok? Então essa ficha aqui é como orientação para o MEI identificar os perigos presentes no ambiente de trabalho. Se o MEI, de acordo com a atividade econômica, ele vai achar a sua atividade aqui, não identificar trabalhador exposto a agente químico, físico ou biológico, ele pode fazer uma autodeclaração no E-Social, então dizendo que não existe exposição a agentes nocivos e atividades da tabela 24. Ok? E essa portaria traz outro ponto interessante, que eu já havia comentado com vocês, que é a exigência da informação no PPP. Muita gente pergunta quando é que eu tenho que lançar um agente nocivo no PPP. A portaria traz que em relação aos agentes nocivos físicos e químicos que têm um limite de tolerância na legislação trabalhista, ou seja, na NR15, então calor tem limite, vibração, ruído, todos esses agentes que estão na tabela 24 têm limites na NR15. Então, para esses agentes que têm limites na NR15, a exigência do registro no E-Social fica condicionada ao alcance do nível de ação. Então, atingiu o nível de ação, eu sou obrigado a registrar no E-Social. Abaixo do nível de ação, eu não preciso registrar no E-Social. Ok? Então, essa é a orientação. Para os demais agentes, a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição já é motivo para fazer o registro no E-Social. Para os agentes químicos e físicos que têm limite de tolerância, a obrigação começa quando alcança o nível de ação. Antes do nível de ação, é facultativo o registro no E-Social. Lembrando que, por exemplo, para o ruído, o nível de ação do ruído é 80 dBA. Atingiu nem 80 dBA, já é necessário o registro no E-Social. Antes disso, abaixo de 80, é facultativo o registro no E-Social. Então essa foi a portaria 1411 que trouxe para nós essa novidade, que para aquelas empresas que fizerem as declarações, ou para o MEI, que na ficha MEI não identificar trabalhador exposto a agente físico, químico e biológico, vai poder embasar o preenchimento do evento S2240 nessas declarações. Ok? Não vai precisar de LTCAT nesse caso. No entanto, se for reconhecido agente químico, físico e biológico, vai precisar de LTCAT, que o LTCAT é o documento oficial para preencher o PPP e também preencher o E-Social. Ok? Foi entendido? Qualquer dúvida é só fazer a pergunta aqui embaixo da aula. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.